Hoje é dia de casos de família neste canal. Histórias de terror envolvendo famílias que os nossos inscritos maravilhosos mandaram pra gente. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos ao Natal na Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Esse é um bom momento pra entrar aquele meme da apresentadora do Casos de Família. Gay, 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 gay. Já viu esse meme? É muito bom. Não, pra mim isso era da Lola. Não, da Lola é o gay, 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 gay. E qual que é a diferença do outro? O outro é o recorte dela falando gay várias vezes, porque teve gay em vários temas de programa. Você é gay? Gay. Gay. Muito gay. Gay. Os homossexuais? Gay. Um gay. Alguém. Sou um gay. 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 Muito gay. Gay. Gay só pra te fazer gay. Que ele é gay. Gay, mas relacionamento gay. Purpurina. Gay. Quase uma moça. Gay. Gay. Você é gay? Gay. Gay, gay, muito gay. Mas eu amei porque nós pedimos e vocês enviaram. Nós pedimos para vocês mandarem histórias de família e cá estamos nós. Então eu já vou aproveitar para pedir para vocês mandarem histórias de ano novo. Histórias de terror, pode ser terror sobrenatural, pode ser terror real, pode ser qualquer tipo de história assustadora envolvendo ano novo, final do ano, manda pra gente. Contato na terradomedo@gmail.com. A única exigência é que seja uma história real que você passou, beleza? Gente, a gente percebe quando é falsa, tá? A gente nem conta. Tá bom? Então tá bom. Vamos então para a primeira história, gente? A primeira história é do Matheus Escudeiro, que já mandou a história pra gente aqui neste canal, tá? Ele disse: Oi, Cibs e Vitor. Oi. Joia, querido. Espero que vocês estejam bem. Sou o Matheus Escudeiro. Pode falar o meu nome. Se não pudesse, eu já tinha falado. E estou vindo aqui mais uma vez contar um relato que aconteceu comigo. Da primeira vez, trouxe aquele que intitulei de A Silhueta. Eu fiquei tão feliz que você contou no canal, que eu fiz até uma pequena reunião com Não me diga isso. Que eu fiz uma pequena reunião com todo mundo que estava presente quando tudo aconteceu para assistir o vídeo junto comigo e, claro, todos amaram demais, principalmente pelo tempero da imersão completa que só você sabe trazer em cada vídeo. Dessa vez o meu relato vai ser um pouco menor, eu acho, kkkkkk. Foi uma situação rápida, mas sombria o bastante para marcar muito não só a mim, mas as minhas irmãs, que também estavam presentes e lembram de tudo com o mínimo de detalhes possível. Vamos lá. Olha, é fofo, achei fofo. Ô, Matheus, você é um querido, mas eu fico com vergonha. Entendeu? Não, eu também. É porque quando a gente grava aqui, a gente tá aqui sozinho no nosso cenário aqui gravando e eu não imagino que vai ter um montão de gente assistindo, né? Aí quando vocês falam que assiste, ainda assiste com a família. Gente, quer me matar é vocês me mandarem foto de no caso, eu aparecendo na televisão. Gente, acaba comigo, eu fico assim, não é possível, gente, as pessoas estão realmente assistindo. E teve um comentário que eu tava doida pra falar desse comentário que apareceu aqui no canal, de uma senhorinha, a avó de uma inscrita que me detesta, me acha mentirosa. Porque eu conto tudo em primeira pessoa e ela pensa, não é possível que essa menina passou por tudo isso. Olha, de novo essa menina sofrendo. Ô, querida vozinha, essa história tá aí, as histórias que eu conto estão na internet. Ou então pessoas mandam, como é o caso desse vídeo, eu não estou mentindo, eu só tô tentando. Tô contando, tentando ser natural, tá bom? Te amo, vozinha. Quando eu era pequena, por volta ali dos meus 13, 14 anos, eu costumava ficar os domingos tomando conta das minhas irmãs enquanto os meus pais iam na igreja. E sim, gente, era uma criança cuidando de outras 3 crianças. Então, eu já tinha toda a minha rotina programada ali. Eu dava janta para elas, e aí depois eu ficava entretendo elas, brincava até a hora ou dos meus pais chegarem, ou do sono bater e elas quiserem dormir. A gente costumava, sei lá, botar um filme pra assistir, ou então inventar alguma brincadeira ali na hora, porque a gente sempre
sempre foi humilde, assim, a gente sempre foi mais pobrinho, então a gente não tinha jogos, brinquedos elaborados, então a gente acabava contando bastante com o lúdico, com a nossa imaginação mesmo. Teve um domingo que tudo estava acontecendo normalmente, até que a minha irmã, de 7 anos de idade na época, ela começou a sentir sono muito mais cedo do que o comum, mas enfim, acontece, né? Então eu fui, dei janta pra ela mais cedo e tal, ajeitei ela certinho e levei pra cama. E quando os meus pais estavam fora, essa minha irmã, ela sempre gostava de dormir no quarto deles, que tinha uma cama de casal, ao invés de dormir no nosso quarto, né? Que eram ali 2 beliches que a gente dividia. E então, quando os meus pais chegavam, ela já tava no 7º sono na cama deles. E aí eles pegavam e levavam ela pro quarto. Depois de eu ajeitar tudinho, levar a minha irmã pro quarto pra ela dormir, voltei pra sala. E ficou eu e minhas 2 outras irmãs assistindo um filme. E eu lembro exatamente qual filme que era. E lembro a parte também que tava. Era Meninas Malvadas. A gente devia estar assistindo, tipo, pela 1000ª vez já. E tava exatamente na parte em que tá rolando aquela coisa do Dia das Bruxas. E aí a gente tava ali assistindo o filme e tal, se divertindo, quando de repente a gente começou a ouvir uma risada vindo do quarto dos meus pais. Nossa primeira reação foi parar, se entreolhar. E aí a gente chegou à conclusão de que ela devia estar sonhando com alguma coisa engraçada, por isso ela deu risada. A risada demorou ali alguns segundos e depois parou. Claro que ninguém levantou para ir conferir, porque como a risada parou, ficou um silêncio total depois disso, a gente pensou, de boa, ela voltou a dormir, pegou no sono de novo. Passou coisa de 5 a 10 minutos, a gente ouviu outra risada vindo do quarto. Só que essa risada era muito mais longa e estridente. Não parecia nem de longe a risada de uma criança de 7 anos. Não deu nem tempo de pensar, porque assim que a risada parou, a minha irmã começou a chorar. Então fomos eu e minhas 2 irmãs correndo pro quarto, porque a gente pensou, ela deve ter caído da cama. Ela caiu da cama porque ela sonhou com alguma coisa, que ela ficou rolando na cama, alguma coisa assim. Aí a gente foi ver se ela tinha se machucado. O quarto dos nossos pais não tinha porta, era só a gente entrar mesmo. E aí a gente atravessou o corredor, chegamos lá e a luz já estava acesa, até porque a minha irmã já tinha mania de dormir há muito tempo com a luz acesa. E quando entramos dentro do quarto, ela já estava sentadinha na cama e chorando muito, muito, muito. Ela estava chorando de soluçar, desesperada. Então eu sentei do lado dela e comecei a acalmar ela mesmo, pedindo para ela se controlar, parar um pouco de chorar e tal, tentando explicar que era só um pesadelo. Até porque nem seria a primeira vez, ela tinha o costume de ter pesadelo e já acordava meio agitada. Ela começou a se acalmar, o choro foi diminuindo, mas ela continuou dizendo pra gente não deixar ela sozinha. E eu acalmei ela, eu falei, não, pode ficar tranquila, a gente vai ficar aqui no quarto com você nunca vai ficar sozinha, pode ficar tranquila. E então eu perguntei pra ela por que ela tava chorando. E olha, eu juro que eu me arrependi instantaneamente de ter perguntado isso pra ela, porque ela olhou diretamente dentro dos meus olhos e disse, não era eu que tava dando risada. Gente, a minha espinha gelou. E eu troquei olhares com as minhas irmãs, porque até aquele momento a gente tava achando uma situação engraçada, uma coisa cotidiana. Só que foi de a gente tá achando engraçadinho pra ficarmos todas congeladas de medo. Eu chamei a minha irmãzinha pra ir pra sala com a gente, eu dei ali uma sondada na casa pra ver se não tinha alguém escondido, alguma coisa, mas depois de eu ter dado essa checada, gente, não tinha como ser alguém tentando pregar uma peça na gente. Até porque todas as portas estavam trancadas e os muros eram enormes. A gente não conseguiu terminar de ver o filme, nem adiantava tentar, estávamos todas apavoradas mesmo, então eu tentei distrair elas o máximo possível assim, até os nossos pais chegarem. Assim que eles chegaram, a gente contou pra eles o que tinha acontecido. Mas é óbvio, a reação deles foi dar risada e dar um tapinha nas minhas costas, dizendo, ela só teve um pesadelo. Nessa noite ninguém conseguiu dormir no próprio quarto. Na verdade, ficamos todas nós na sala,
assistindo TV até de manhã. E é óbvio que a gente levou um esporro, porque era de domingo pra segunda. Segunda-feira todo mundo tinha aula, mas a gente virou a noite acordado. Até hoje, a gente não sabe explicar o que aconteceu. Se foi uma aparição sobrenatural, a gente não sabe mesmo. Eu só sei que essa coisa de eu ter ouvido uma risada estridente, logo depois o choro da minha irmã, é uma coisa que vai ficar marcada pra sempre na minha mente. Fim da primeira história. O Matheus, ele continua. Antes de eu mandar esse acontecimento, eu fiz uma chamada de vídeo com as minhas irmãs para conversar sobre toda a história e, claro, todos nós lembramos de cada detalhe daquela noite. Mesmo hoje, ao contarmos rindo o que aconteceu para outras pessoas, só a gente sabe o quão pavoroso foi passar por aquilo, ainda mais sendo criança, sozinha em casa, e que continuaríamos sozinhas até algum adulto chegar, porque não tinha celular, não tinha telefone na época pra gente se comunicar com ninguém. Aí ele continuou. Espero que vocês tenham gostado. Já estou enrolando alguns meses para escrever para vocês, mas quis juntar minhas irmãs antes de relembrar tudo e escrever com o máximo de detalhes possível. Se caso for para algum vídeo, com certeza vou juntar toda a família. Tá todo mundo assistindo então. Um beijo, família do Mar. Beijo, gente. E continua mandando também outras histórias, se tiver aí. Ele continuou, assim como eu fiz quando você leu a outra história que eu mandei. Por favor, não parem nunca com o canal. Vocês são incríveis e eu tô sempre recomendando o conteúdo de vocês pra todo mundo. Até logo. Fofo, recomenda mesmo. E digo mais, blitz dos comentários. Deixe seu comentário aqui agora, porque além de passar o canal adiante, você precisa engajar. Então deixa aqui no comentário elogiando essa maquiagem linda que o Vitor fez em mim. Gente, assustou a família inteira do Matheus. Então, gente, Natal, o Vitor fez minha maquiagem, a gente tá no clima Corrida das Blogueiras. Nossa, mas a gente fez igual a madrinha, tá? Não selamos. Muito. Mas é porque eu não tenho pó translúcido. Mas é a primeira vez, gente. Mas olha só como é que é a Corrida das Blogueiras mesmo. Porque eu vi que eles fizeram a maquiagem com color make. Eu pensei assim, peraí. Porque eu sempre quis fazer uns delineado gráfico colorido. Que isso? Fomos ali no shopping e compramos um potinho com 10 cores. Vocês vão me ver barbarizando aqui com delineados malucos. Então deixa aqui nos comentários elogiando a maquiagem, se você gostou, tá? Você já quer falsidade aqui não. E comenta o que você quiser pra engajar. Façam que nem a Aline, comentando pra ajudar no engajamento que seja. A Aline comentou, inclusive, outro dia. Ela, meu Deus, foi citada. Sempre que a Aline comenta, eu fico, Queen! Façam igual ela, gente, comentem pelo engajamento. E aí, Vitor? O Vitor também. Eu não cresci com irmão, tá? Eu tenho 3 irmãos. Tenho um irmãozinho por parte de pai, 2 por parte de mãe, mas eu tive depois de velha, não tenho muito contato. O Vitor cresceu com os irmãos dele. Teve algum caso sobrenatural, alguma coisa envolvendo seus irmãos? Porque o Vitor, além de ter irmãos, ele é mais velho. É, eu sou mais velho, assim, mas sempre fui o mais medroso também. Eu não lembro, assim. Eu acho que todo mundo é medroso. Eu acho, assim, que a questão mais de sobrenatural... Não é sobrenatural? Sobrenatural não teve, não, gente. Mas de passar um cagaço, passar medo, assim... Minha mãe sempre assustava a gente, de brincadeira, apontava o dedo Queen, assim. loba. E não tinha nada, eu morria de medo. É porque vocês não estão vendo o Vitor. A mãe dele fazia assim. Até hoje, se eu faço com o Vitor, ele fica com raiva de mim. Eu acho que é por isso que eu sou medroso. Aí, ó. Loba. Teve um episódio que eu lembro direitinho, quando desceu a carrocinha, que passava vendendo cocada, né? E cantava, eu sei dessa história. Tipo assim... Ah, era uma musiquinha. Você sabe a musiquinha? Eu não vou cantar aqui, não. Canta, amor, canta, canta, canta. Não sei. Eu sei o ritmo só. Não é? Era tipo assim, o Paulo é valente. Aí tinha alguma coisa falando não, assim, vende cocada baiana. Ai, não sei direito. Cocada mas era, alguma coisa, quebra-queixo. Era porque rimava. Aí eu sei que tinha bolo. Tinha bolo, tinha... Cuscuz e quebra-queixo, não é? E cocada baiana. Eu lembro dessas coisas que tinham. Aí, beleza. Passava de vez em quando na rua. Eu lembro que passava em vários bairros daqui de Juiz de Fora. Uma vez, a gente ouviu a musiquinha tocar, só que a minha mãe falou assim, ué, o Paulo já morreu há muito tempo. Porque começa com Paulo é valente. Gente, mas o Paulo já morreu e tava tocando lá. E como é que é cabeça de criança, né? Foda-se que o Paulo morreu, gente. A família continuou vendendo cocada e quebra-queixo. Era
com a musiquinha do Paulo. Tudo bem, meu amor, mas fez um nome. Mas pra mim já era o fantasma do Paulo passando ali. Na sua, é o carro da rua passando no seu ovo. Paulo. É o Paulo da rua passando no seu ovo. Aí eu morri de medo. Tem essa história. Tem outra, gente, só que eu não tô lembrando agora, não. Mas deixa aí nos comentários também, que eu adorei ver o pessoal comentando também. As próprias histórias. As próprias histórias lá dos vizinhos, tá? Sim. Várias tretas aí. Várias tretas. Eu já falei que se for história grande, manda pra nós que nós conta aqui. Mas se não for, deixa aí nos comentários. Quais sustos vocês também tomaram aí quando criança? Mas, Matheus, eu achei uma gracinha a sua união com suas irmãs, tá? Eu achei muito fofo. Manda um beijo pra elas, inclusive. Elas já estão me vendo, né? Você reuniu todo mundo. Um beijo pra vocês. Pra família inteira do Matheus. Vamos então para a segunda história, minha gente. A segunda história da Vitória. Ela mandou: Oi, Cibele, oi, Vitor e cachorrinhas. Uma acabou de ser expulsa daqui. Estou enviando o meu relato de casos de família sobre o meu pai, que infelizmente não era gente boa. Ô, meu amor, você é o seu pai de 90% da população brasileira. Pai é É complicado. Não é seu local de fala, Vitor, que seu pai é maravilhoso. Inclusive, parabéns, Nildinho, que fez 60 anos agora recentemente, um querido. O meu pai, ele errou com muita gente durante a vida dele. Mas eu acho que a pior situação foi com meu tio, o próprio irmão dele. O meu pai era o mais velho de 11 filhos e ele sempre foi conhecido por ser muito trabalhador, muito gente boa, e ele era adorado pelos outros irmãos, principalmente o caçula, o Marcos. O Marcos, o meu tio, era um cara muito esforçado. Ele conquistou as coisinhas dele, sabe? Ele conquistou uma esposa e um filho. O meu pai era muito mulherengo. Ele, inclusive, traía muito a minha mãe e achava que o mundo pertencia a ele. Infelizmente, ele chegou a cobiçar a mulher do seu próprio irmão. Não se sabe quanto tempo eles tiveram um caso, mas de fato eles tiveram. E até chegou a rolar rumores na minha família de que o meu primo era, na verdade, filho do meu pai. Gente, vocês não têm noção, isso destruiu o meu tio por dentro, porque ele foi traído pelas duas pessoas que ele mais amava na vida, o irmão dele e a esposa. O irmão, que era praticamente o pai dele. A mágoa foi tão grande que meu tio acabou se afundando nas drogas. Ele, infelizmente, perdeu tudo que tinha e foi morar na rua. Já tiveram relatos dele ter sido avistado embaixo da ponte comendo rato. Uma das muitas vezes que os outros irmãos tentaram pegar ele da rua para tentar colocar ele numa reabilitação, ele disse uma coisa que me marcou muito. Todo o sofrimento que seu pai causou às pessoas não ficará em vão. Deus é justo e o destino dele é morrer sozinho, carregando a culpa de tudo que ele já destruiu. Anos se passaram. Infelizmente, meu tio ainda é dependente químico. Ele nunca conseguiu reerguer a vida dele. Ele tentou superar essa traição, mas ele nunca mais conseguiu confiar em mais ninguém. O meu pai faleceu em 2021. E como meu tio disse, ele morreu sozinho. Ele morreu de Covid, então ninguém podia visitar ele. Aconteceu de madrugada. Ele morreu sozinho com seus pecados. Ele não pôde nem ser velado. Ele foi enterrado num caixão lacrado e nenhum parente pôde ir se despedir dele. Mas, pra ser sincera, ninguém estava fazendo questão também. Pra mim, tudo isso é um caso de terror. Porque depois de tudo que meu pai fez, tanto pra mim quanto pros outros, ele continua me assombrando. Eu tive que reconhecer o corpo dele por foto. E olha, sinceramente, isso me assombra até hoje. Essa imagem ficou marcada pra mim. E até hoje, eu tenho sonhos dele todo deteriorado, sabe? Como um zumbi. Essa noite mesmo, eu sonhei com ele morto-vivo. Foi péssimo. O meu irmão, ele me conta que ele sempre ora pro meu pai seguir no pós-vida, porque pra ele, o meu pai agora tá pagando pelos seus pecados. E sinceramente, eu só queria que ele me deixasse em paz. Fim da segunda história. E que história levinha. Cara, mas é muito doido pensar como tem gente no mundo que faz questão de ser um merda e querer ficar, tipo assim, fazer questão de ficar sozinho. Aí fica nessa de tipo assim, nossa, como eu sou sozinho. Claro, meu amor, as merda que tu faz.
sabe? E é isso. E a única coisa que eu tenho pra falar pra você é tipo assim, vive tua vida em paz. Teu irmão tá certíssimo de simplesmente orar pra ele seguir a morte dele. E você vive em paz porque você não tem culpa do mal que ele fez pro mundo. E se ele estiver pagando, que pague também, segue a morte dele. Mas, gente, de fato, tem muita gente que faz questão de ser um merda e ficar sozinho no mundo, sabe? Tem muita gente assim. E nem depois de morrer. Gente, nem depois de morto, cara. Fica parecendo em sonho, meu amor. Gente. Ó. Ah, não. Área. Agora, uma coisa que me chocou nessa história, que me marcou, foi que ela falou que ela teve que reconhecer o corpo do pai depois de morto por foto, né? Gente, o meu vozinho faleceu e eu decidi não ver ele. Não quero. Ah, Sibeli, você não vai no velório, não vai velar. Tô velando em minha casa. Porque, gente, isso é uma coisa muito pessoal, sabe? De você não querer ver um ente querido. Eu tinha certeza que se eu visse... E eu acho que isso com qualquer pessoa, assim, que eu sou muito próxima. Eu acho que se eu ver, eu vou ficar meio baqueada, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas nem entendem isso, que nem... Claro, tem umas situações que você não tem escolha. Tipo, provavelmente você era a pessoa que tinha ali pra reconhecer mesmo e, enfim, burocracias da vida. Mas eu lembro que na época me culparam muito. Tipo, nossa, mas você não vai se despedir. Meu amor, mas não é a mesma coisa. Pra mim, sabe? Eu acho que a gente tem que se respeitar muito nisso. E eu acho que se você não tivesse visto, por exemplo, a foto, eu acho que não estaria tão impressionada, talvez. Isso levando pro real, né? Sem pensar no sobrenatural, isso pode ter te impressionado, mas também eu já vi várias histórias... Gente, desculpa, eu vou sempre estar citando aqui a Deia, o Não Inviabilize. Mas eu já vi várias vezes, tipo assim, às vezes as pessoas, os espíritos, quando eles têm uma morte muito repentina, coisa e tal, levando pro campo sobrenatural, que as pessoas acabam se apegando a coisas terrenas, assim. E levando pro lado sobrenatural pode ser isso também. Por você ter visto a foto, talvez foi um jeito dele querer se prender a esse mundo, sabe? É uma coisa muito louca, gente. Realmente existem muitas coisas entre o céu e a terra que a ciência não explica. Aquelas que não sabem, quer citar a frase, não sabe como é que é a frase exatamente. A frase entre o céu e o inferno. Ah, mas vocês entenderam a frase e essa frase é famosa. Vitória, muito obrigada por mandar a sua história. Eu sinto muito, é muito triste. E eu fico aqui na torcida pra recuperação do seu tio, tá? Não desisti dele ainda. E eu acho que vocês também não. A próxima história é da Bárbara. E ela disse o seguinte: boa noite, Sibeli, tudo bem? Acabei de ver o seu vídeo sobre relatos de casas assombradas. Você disse que queria histórias de família e aqui está o da minha avó. Espero que goste. Vamos então saber mais da história da Bárbara. A minha mãe faleceu em 2009 e minha avó... ela ficou muito baqueada com isso. E ela ficou tão abalada que ela teve vários pequenos ataques cardíacos e o princípio de um AVC. A minha mãe era caçula de 3 filhas da minha avó. E a minha avó diz que as duas tinham uma conexão, gente, ó. Conexão de saber o que a outra vai falar. De estar longe e sentir que a outra tá mal. Exatamente 7 dias depois do falecimento da minha mãe, a minha avó acordou de madrugada e foi até eu e minha prima, que a gente tava dormindo, pra ver se a gente tava dormindo certinho. Tava fazendo muito frio aquela noite, então ela queria ver se a gente tava cobertinha, direitinho, sabe? O quarto onde a gente dormia era bem em frente ao quarto da minha avó. E na hora que ela chegou assim na porta, ela viu a minha mãe cobrindo a gente. Que ela conta que nesse momento ela nem lembrou do falecimento da minha mãe e chegou a conversar com ela. A minha mãe disse pra minha avó que ela tava num lugar muito bom, e que é um lugar que ela podia ajudar as pessoas, que não era para minha avó ficar preocupada. Depois disso, ela disse para minha avó que tinha que ir e pediu para ela ficar bem. Daí ela saiu da casa e andou por um corredor que levava até a casa que eu morava com ela. E ela sumiu nesse corredor. E foi só depois disso que a minha avó lembrou que minha mãe tinha morrido. Agora, tem um relato que é meu, assim, que aconteceu um pouco antes. A minha mãe, ela costumava trabalhar num restaurante de madrugada e ela chegava muito tarde mesmo. Então, ficava eu e meu irmão mais velho esperando ela chegar, porque de vez em quando
ela trazia um salgadinho, uma coisinha gostosa do restaurante pra gente. Teve uma noite em específico que alguém bateu na porta e eu fui correndo atender, jurando que era minha mãe. Nesse momento eu tive muita certeza que era minha mãe. Só que quando eu abri a porta, eram minha avó e minha tia. E elas vieram me dizer que a minha mãe tinha falecido. Agora, a parte estranha mesmo nisso tudo é que eu sabia que a minha mãe estava internada há meses. Eu cheguei até ir visitar ela no hospital. Então não fazia o menor sentido eu achar que era ela que estava batendo na porta. Então eu fiquei pensando que talvez tenha sido ela vindo se despedir de mim. Ou então eu só era uma criança bem devagar, quase parando mesmo. Fim da terceira história. Aí ela terminou com: espero que goste dos relatos. Segurei muito forte o choro enquanto escrevia. Eu sei que eles são mais sentimentais do que assustadores, mas não deixam de ser um relato sobrenatural. Se quiser, tenho mais alguns relatos de família e meus mesmos, que são mais assustadores, mas fica para uma próxima vez. Pode mandar, inclusive se você tiver... Ai, poxa, não mandei relato de família pra Cibele, ela já fez o vídeo. Não, meu amor, a gente vai fazer outros. Tiveram outras histórias que a gente não leu, então se você tiver mais histórias de família, pode mandar também. Eu pedi o do Ano Novo porque vai ser o próximo vídeo. Mas se você lembrou de alguma história sua, manda pra gente, que a gente vai trazer de novo. Agora, eu falo muito isso, assim, eu conto aqui histórias sobrenaturais, histórias assustadoras, mas histórias de medo real também. Eu acho que o nome do canal é Cibele na Terra do Medo e o medo é muito abrangente mesmo. Então, tocou no seu coração de trazer pra gente, a gente trouxe aqui. Realmente é um relato mais sentimental, mas é sobrenatural, querendo ou não. Eu acho que nem todo relato sobrenatural tem que ser assustador, porque tem sobrenatural também que vai mais pra mediunidade, assim, né? E a pessoa tem uma sensibilidade maior ali também, ou talvez também sua avó tava num momento ali mais sensível também, e viu a sua mãe. Eu achei muito poético a mãe dela vir cobrir elas. Eu achei fofo demais. Achei fofo. Sinto muito pela sua perda. Sinto muito pela sua perda. Tem bastante tempo, mas isso ainda te toca porque você quase chorou. Prende choro não, menina. Chora. Pode chorar. Eu posso chorar. Eu choro muito, não choro, Vitor? Sim. Eu não prendo choro, não. Eu choro. O Vitor já tá avisado. Também a gente manter essas lembranças assim, né? Que é uma forma também dela lembrar da mãe dela e desse momento ali com a avó dela. Agora, eu achei interessante que foi... Eu não sou católica, não tenho religião, mas eu achei interessante, foi exatamente 7 dias depois da mãe dela falecer. Será que tem alguma coisa a ver com missa do sétimo dia? Que aí a pessoa... geralmente tem uma missa Porque do tem a missa do dia, sétimo dia, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, será que, tipo assim, foi a última forma ali da mãe se despedir, que a partir dali ela ia seguir o caminho dela? Apesar de que ela já estava seguindo. E olha, não sei se a religião também, mas eu achei uma coisa muito Nosso Lar. Eu já assisti Nosso Lar e isso parece que tem a ver com o espiritismo, né? Que as pessoas falecem e aí elas têm médicos, tem um monte de coisa que ela falou que tá num lugar que ela ajuda as pessoas. Achei isso interessante quanto à sua religião. Gente, então vamos para a última história. Vamos. A próxima história é da Jéssica. Ela falou: oi, Cibele e Vitor, meu nome é Jéssica, podem falar meu nome. Tenho 33 anos e gostaria de compartilhar com vocês uma história que ouvi da minha mãe diversas vezes. Apesar da jovialidade inacreditável da minha velha, ela já é uma senhorinha de 81 anos, que viveu na roça da Paraíba na infância, onde as pequenas e simples casas de taipa eram espaçadas uma das outras por centenas de metros de mato alto. Então, pela época e local, você já sabe que a história vai ser babado, não é mesmo? KKKKK. Vamos então ouvir a história babado da Jéssica? Eu posso dizer que desde que eu consigo me lembrar, eu e minha mãe temos uma sensibilidade bem apurada. A gente sempre foi de ver e sentir coisas dentro da nossa casa. Uma sabia que a outra tinha visto alguma coisa, tinha sentido alguma coisa só pela troca de olhares. Mas isso que a gente vivia uma com a outra não era nem de perto novidade para minha mãe, porque ela já vivia isso desde muito jovem. Mas uma das histórias que me deixa mais encucada é uma que foi presenciada por diversas pessoas da família. Na época, tanto ela quanto os irmãos eram bem jovens, mas já eram mais velhos, assim, o suficiente para ter certo discernimento das coisas e lembrar dos acontecimentos. Ela me contou que certa noite
tava ela, os pais dela, alguns irmãos e o tio na sala, na roça. Tava todo mundo ali reunido, passando um tempinho bom juntos, os adultos estavam conversando e as crianças estavam ouvindo a conversa enquanto brincavam. O meu tio estava escorado no batente da porta. E a porta era daquele tipo que abre de metade, assim, metade em cima e metade embaixo. E a parte de cima estava aberta, porque estava fazendo muito calor. Foi então que eles começaram a ouvir um barulho de um bufado, assim, muito forte, como se um touro estivesse bufando do lado de fora. Era um som que fazia e ficava repetindo. Todos se entreolharam e o meu tio, que sempre foi o mais cético, disse que com certeza era alguém pregando uma peça neles. A minha mãe dizia que o meu tio era tão descrente, que beirava o desrespeito, assim. Fosse quando o assunto era sobrenatural ou até religioso. Os bufados, então, começaram a ser acompanhados por passos pesados que pareciam estar sendo arrastados assim nas folhas secas e também tinha um som de corrente se arrastando. E esse barulho começou a circular a casa, deixando bem claro a localização. As crianças, incluindo a minha mãe, começaram a ficar completamente apavoradas e se reuniram ali em volta da minha avó, com muito medo. O meu avô se juntou a eles também, porque ele também estava sentindo medo. Já o meu tio ainda estava perto da porta e, de boas, desdenhando completamente da situação. O meu avô já estava por aqui, daquela descrença do meu tio, com uma coisa que tava tipo assim, meu filho, tá acontecendo, seja o que for, é um barulho que a gente não tá sabendo o que é. E aí o meu avô ficou falando assim, meu filho, entra, fecha essa porta e entra. Só que meu tio não obedecia. Em certo momento, os passos pareciam ter parados bem na porta onde o meu tio tava. Só que a gente olhava e não tinha nada lá. Mesmo que na época não tivesse eletricidade, era só a luz de alguns lampiões ali, dava pra ver alguns metros além. Não dava pra ver ninguém, ou qualquer coisa que fosse. O silêncio demorou ali alguns segundos. Nada acontecia, até que aconteceu um baque repentino. E foi tão forte que o meu tio foi arremessado para dentro da casa. Era como se ele tivesse recebido um soco muito forte nas costas, que fez ele voar para dentro. Meu avô correu para fechar a porta, trancar bem trancado, e todo mundo ficou ali, aninhadinho, morrendo de medo que alguma coisa acontecesse. Mas mais nada aconteceu a partir daí. A minha mãe conta esse relato de uma forma muito vívida, e é incrível que ela já contou várias vezes e o relato nunca muda. Ela diz que até hoje não sabe o que era aquilo, mas ela desconfia até que seja alguma coisa só para educar meu tio, para ele aprender a não ser tão desrespeitoso, tão descrente nesse nível. Segundo ela, deu certo, porque depois disso, ele mudou completamente e chegava a evitar assuntos que antes ele costumava desdenhar. Fim da última história. E ela falou assim, bom, essa é uma das muitas histórias da minha família, mas sem dúvidas é a que eu mais acho interessante. Espero que tenha gostado. Beijos e sucesso. Queridona Jéssica, eu não gostei, eu amei essa história e eu queria muito saber, isso tem muita cara de lenda urbana. Gente, qual lenda urbana pode ser? Porque, desculpa, eu só consegui pensar no Minotauro, mas não faz sentido. Porque era um barulho, porque ela descreveu como um touro bufando, passos pesados. A mula sem cabeça. A mula sem cabeça pode ser, mas aí, e as correntes se arrastando? Misturou, minha filha, aí já vem outras também. Isso parece história de quaresma, né? Parece história de quaresma. Parece. E aqui, sinto muito em informar, seu tio ia ser o primeiro a morrer num filme de terror, gente. Seria, gente. Eu não... Por mais que eu não acredite em algumas coisas e tudo mais, eu não vou também dar minha cara a tapa. É exatamente isso, gente. Eu sou o que chamam de ateu, graças a Deus. Eu desconfio confiando e confio desconfiando. Eu não acredito em lobisomem, mas me joga no meio de uma floresta pra ver se eu vou ficar desdenhando de lobisomem, falando assim, lobisomem não existe. Foi que aparece, meu amor. Eu não desconfio. Eu acho muita coragem quem desacredita assim com tanta certeza a ponto de desdenhar. Não, me desafiar, né? E desafiar. Lá pra ver o que vai acontecer. E viu. Não, e tava todo mundo ouvindo, meu amor. E outra, digo mais, podia não ser alguma coisa sobrenatural. Mas e se fosse real? Se fosse... verdade. Vitor, se fosse um bicho, se fosse... Gente,
Vamos ter um pouquinho de senso de sobrevivência. Tio da Jéssica. Meu Deus, ainda bem que ganhou essa lição. Porque aí já fica com medo do sobrenatural, já fica com medo do real. Gente, porque medo salva vidas. E eu tô falando verdade, tá? Medo salva vidas. Porque a gente... Gente, quem não sente medo morre cedo, tá? Essa é a frase do nosso canal. Quem não sente medo morre cedo porque é muito corajoso. Que nem dor. Gente, dor é uma merda. Mas você tem que sentir a dor pra você... Por exemplo, se meu braço estiver doendo, é porque tem alguma coisa de errado, eu tenho que ir no médico. É a mesma coisa do medo. Por você sentir medo, você fica receoso ali. Tô indo longe demais. Do nada. Eu tô indo pra um caminho. Mas e aí, o que vocês acharam das histórias de hoje? Se você já comentou na Blitz, comenta de novo o que você achou das histórias. E eu quero saber os palpites sobre qual lenda foi da última história. Qual foi a criatura que possivelmente estava ali aterrorizando o tio de Jéssica e toda a família dela por tabela. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Gente. Beijos.